Neste período de quarentena, são recorrentes, através da imprensa, artigos, pequenos ensaios que têm por objetivo discutir ou pensar, refletir qual o papel da literatura nesse momento profundamente delicado em que somos todos condenados, alguns mais, outros menos, a permanecer em casa. Essa discussão recoloca em pauta um dos temas caros à teoria da literatura, ou seja, aquele aspecto que reflete qual seria o sentido da literatura, qual seria o papel que a literatura teria a cumprir. E isso é exemplo das demais linguagens estéticas, a pintura, o teatro, o cinema, por exemplo. Na pós-modernidade, há uma tendência a se considerar que a literatura, a exemplo, insisto, das demais artes, não teria uma função, ou seja, a literatura bastava-se a si mesma, a sua razão de ser era o próprio objeto literário sem outras funções a desempenhar. No entanto, na perspectiva mais tradicionalista, os estudiosos defendem que a literatura tem sim funções a cumprir. Eu poderia citar aqui, em língua portuguesa, por exemplo, dois grandes autores que, em suas obras mais importantes, defendem, têm um capítulo dedicado a esse tema, digamos assim. Victor Manuel de Aguiar e Silva, que é um clássico de teoria da literatura, e Enio Tavares, também com o seu Teoria Literária, um livro por demais importante, historicamente muito apreciado nos cursos de letras da Universidade Brasileira. Além fronteiras, seriam incontáveis os grandes teóricos que defendem que a literatura tem, sim, funções a cumprir. Eu poderia destacar aqui, por exemplo, o Ernest Fischer, com o seu clássico A Necessidade da Arte, que já do título sugere, portanto, que a literatura tem sim papel a cumprir. Eu pertenço, como estudioso de literatura, ex-professor de teoria literária, literatura do Brasil e de Portugal, defendo sim a tese de que a literatura tem funções a cumprir. E nesse momento, por exemplo, a que se refere esses articulistas, a literatura como passatempo, fica evidenciada que a literatura tem uma função, sim, a função lúdica, né? Do latim ludus, que significa jogo, no sentido de entretenimento, de passatempo, de diversão. Portanto, nesse momento, muito se tem lido com essa finalidade de passar o tempo, de fugir um pouco das implicações naturais que os grandes períodos de recolhimento ensejam para cada homem. Mas a literatura vai muito além disso, e o próprio momento histórico que nós vivemos no Brasil se presta favoravelmente a que a literatura exerça esse papel, que a literatura tenha, portanto, essa função. Eu me reporto à função social. A literatura, a exemplo das demais linguagens estéticas, tem essa função de despertar no homem o interesse pelas grandes questões, os grandes desafios, as grandes reflexões, as grandes buscas de alternativas de ação nos momentos de adversidade política, como, por exemplo, vivemos hoje no Brasil, em que a democracia tem as suas bases atacadas frontalmente, em que o poder executivo é exercido de forma autoritária, com um perfume neofascista inequívoco. A literatura, portanto, é um chamamento para uma reflexão. A literatura nos adverte de que o homem tem, sim, que combater essas manifestações autoritárias no sentido de restabelecer o Estado de Direito e as garantias fundamentais do homem. Mas a literatura teria outras funções, e uma delas, que eu acho por demais importante, é a função sintonizadora, ou sinfrônica, na terminologia adotada por alguns teóricos. O que isso significa? A literatura, quando ela é grande na sua qualidade interna, na perspectiva do conteúdo e da forma, ela tem a capacidade de vencer fronteiras históricas e espaciais.
Um grande livro se torna imortal e imortaliza o seu autor. Eu tenho visto que um dos livros recorrentemente buscados pelas pessoas durante esse período de quarentena é, por exemplo, Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Esse é um exemplo clássico de uma literatura produzida há séculos atrás, porque o livro é de 1605, se não me falha a memória, e que continua reatualizando-se, ressignificando-se, despertando o interesse do leitor e mostrando, através da sua arte, né, a arte inerente ao livro, aspectos profundamente enriquecedores para a alma humana. A obra do Shakespeare, por exemplo, a obra de um Dante Alighieri, né, a obra de um Victor Hugo, de um Balzac, de um Dostoiévski, de um Proust, de um Tolstói, de um Chekhov, são exemplos inegáveis, são exemplos incontornáveis dessa função sintonizadora. É uma arte atemporal que permanece sempre trazendo novidades e sempre interessando ao leitor. Eu até me lembro aqui, ao fazer essa reflexão, da definição que o Ítalo Calvino, esse cubano estabelecido intelectualmente na Itália, defende. Ele afirma que um clássico é uma obra ou um livro que nunca termina de dizer o que tem para dizer. Essa é uma observação que constata de forma muito evidente, muito expressiva e muito simbólica essa função sinfrônica ou sintonizadora da literatura. Ao lado disso, nós poderíamos dizer que a literatura tem, na perspectiva do escritor, porque é em tempo que devo evidenciar que essas funções existiriam na perspectiva do autor, daquele que produz a obra, e daquele que a consome, no caso, o leitor. Então, na perspectiva de quem realiza a obra, existiria sempre uma função de perpetuação das inquietações humanas mais profundas, né? Todo grande livro é a materialização de uma ânsia, consciente ou inconsciente, de mortalidade pela qual se norteia o escritor. Então, a literatura tem, sim, muitas funções. Eu ainda poderia me referir a uma delas, que é a função catártica. O adjetivo catártico vem de catarsis, do grego, que significa purificação. Tomando de empréstimo, portanto, da linguagem da medicina, porque a catarse seria o processo de higienização do corpo antes de submetido às intervenções médicas, às intervenções cirúrgicas, os teóricos lançaram mão, portanto, desse adjetivo catártico para definir aquilo que na obra de arte e na literatura, de forma muito evidenciada, possibilita ao escritor ou ao leitor da sua obra uma certa purificação, uma certa superação dos seus conflitos mais irresolvíveis. Possibilita ao homem a libertação dos seus demônios interiores, das suas inquietações mais profundas. É uma função, portanto, nobre da literatura. E ainda haveria, me reportando particularmente, essa necessidade de escapismo, porque se orientam as pessoas nesse momento de confinamento, que é dramático, é realmente terrível e traz consequências muito sérias para a saúde mental do homem. A literatura teria também uma função evasiva, ou seja, fazer com que o homem, através da obra de arte, encontre a materialização, a consecução, a conquista dos seus anseios mais anímicos, dos seus anseios mais profundos. Ou seja, ao ler um bom livro, nós estamos nos evadindo, escapando dessa situação terrível que estamos vivendo, que é na perspectiva
do coronavírus e suas consequências tão tenebrosas, que é na perspectiva do próprio sufoco, do próprio sufocamento, da própria pressão que a sociedade brasileira, por exemplo, vive por conta do regime autoritário que o atual presidente da República e seus asseclas têm como bandeira. Então, que nós possamos ler muito e muitos bons livros durante esse período, que a literatura tem sim inúmeras funções. Um grande abraço e até a próxima.